Meu nome é Maria Beatriz e eu vou falar um pouco sobre a circulação geral da atmosfera. A circulação global pode ser descrita como um sistema mundial de ventos que fazem o transporte necessário do calor entre latitudes tropicais e polares. Sem este transporte de calor, os polos ficariam cada vez mais frios e os trópicos cada vez mais quentes. A circulação atmosférica transporta as massas de ar e desloca os ventos. Ela é impulsionada pela rotação da Terra e pela energia que chega do Sol. Basicamente, o mecanismo que articula a circulação das massas de ar no planeta é o das variações de temperatura. O ar mais frio é mais denso e desce, enquanto o ar quente é mais leve e sobe. Ao alcançar altitudes maiores, o ar quente que estava subindo começa a se esfriar, ficando mais pesado e descendo novamente, dando continuidade ao ciclo. Essa dinâmica associada às variações de latitude dá origem às células de circulação atmosférica. Em cada um dos hemisférios existem 3 células. Agora eu vou falar sobre as células de Hadley. As células de Hadley ocorrem nas regiões de baixas latitudes, ou seja, nas regiões localizadas entre a linha do Equador e os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Ela se origina graças ao elevado aquecimento da região próxima à zona equatorial, que faz com que o ar suba e se desloque em direção aos trópicos, onde ele vai aos poucos se resfriando e, consequentemente, descendo e retornando ao Equador, onde reinicia o ciclo. Então, essa circulação vai estar intimamente relacionada aos ventos alísios, às zonas tropicais úmidas, os desertos subtropicais e as correntes de jato. Olá, meu nome é João Eduardo, sou aluno do primeiro ano de informática e agora estarei explicando os sistemas de baixa e alta pressão e os ventos regulares. A pressão atmosférica é um dos fatores que determinam as condições do tempo. Regiões associadas com alta e baixa pressão do ar são observadas ao redor do globo todos os dias. Na atmosfera, a baixa pressão do ar é associada com a formação de muitas nuvens, com chuva e eventualmente com tempo severo. A alta pressão é identificada como áreas que estão com céu azul ou com poucas nuvens com menor umidade do ar, com tempo seco, sem chuva. Os centros de alta pressão atmosférica geram um movimento de ar divergente para fora do centro e também subsidente, de cima para baixo, fazendo com que o ar fique mais seco. A alta pressão faz o papel oposto da baixa pressão, seca o ar, diminui a nebulosidade e as condições de chuva. Os centros de baixa pressão criam um movimento de ar convergente para o seu centro, fazendo com que seja concentração de umidade e de calor. Isso facilita a formação e o crescimento das nuvens. Os ventos regulares são aqueles que ocorrem de forma periódica e cujas características não fogem a determinados padrões gerais. São divididos em ventos alísios, ventos contralísios, ventos polares e ventos do oeste. O planeta Terra sofre um aquecimento diferenciado. Na zona tropical, o aquecimento é maior do que na zona polar. Dessa forma, o ar aquecido das regiões tropicais, menos denso, sobe na troposfera e caminha em direção aos polos. Ao alcançar camadas altas da atmosfera, o ar aquecido perde energia térmica, resfria e desce. O ar mais frio e, portanto, mais denso proveniente das regiões polares desloca-se em direção à zona equatorial para ocupar o lugar deixado pela massa de ar quente que subiu. A esse movimento constante das massas de ar com aquecimento diferencial do globo terrestre, damos os nomes de ventos alísios e ventos contralísios. Os alísios são ventos úmidos que sopram em direção dos trópicos para o Equador, provocando chuvas nesta região. Os ventos contralísios são ventos secos que vão do Equador para os trópicos e se encontram principalmente na maioria dos desertos da Terra. Os ventos do oeste, também conhecido como corrente ocidental ou pela forma inglesa westerlies, são ventos prevalecentes nas latitudes médias entre 30 graus e 60 graus, que sopram de áreas de alta pressão em zonas subtropicais para os polos. Os ventos polares são os ventos que se deslocam dos polos em direção aos trópicos. Normalmente são chamados de ventos polares de leste
pois seguem de leste para oeste. O ar frio e denso dos polos cria uma zona de altas pressões de origem térmica. O ar desce e flui depois de leste para oeste até chegar a cerca de 60 graus de latitude, onde ele começa a subir. Meu nome é Ruth Nunes de Oliveira e eu vou falar sobre brisas marítimas. Brisas marítimas são correntes de ar que surgem em regiões litorâneas e que podem ter dois sentidos: do mar para a praia durante o dia e da praia para o mar durante a noite. O calor específico da água é 3 vezes maior que o calor específico da terra, fazendo com que a água demore mais para esquentar e para esfriar. Essa diferença entre a temperatura da terra e da água gera uma diferença na pressão do ar, que passa a fluir da alta pressão, frio, para a baixa pressão, quente. Durante o dia, o calor irradiado pelo sol aumenta a temperatura da água e da areia. Como o calor específico da areia é menor, ela aquece e esfria mais facilmente. Sendo assim, a temperatura nas proximidades da areia é maior do que a temperatura nas proximidades da água. E o ar sobre a areia é mais quente do que o ar sobre a água, o que provoca uma diminuição na pressão do ar. Logo, concluímos que a pressão do ar sobre a praia é menor que a pressão do ar sobre a água, o que provoca o deslocamento do ar do mar para a praia. Durante a noite, o processo é inverso. A areia apresenta uma temperatura menor e o ar nessa região, consequentemente, é mais frio. Logo, a pressão do ar na praia é maior e a brisa tem sentido praia para o mar. Boa noite, meu nome é Guilherme Galen Santos Oliveira e eu sou aluno do primeiro ano de informática. Hoje eu vou estar falando aqui sobre o tema do meu trabalho de geografia, que é monções. Eu vou estar falando ela nesse tempo, tipo assim, eu vou citar a relação delas entre os climas muito chuvosos que podem ocorrer numa região, né, no continente, e o clima muito seco. Eu vou explicar como isso ocorre. Então, de forma básica, as monções são ventos sazonais, que eles mudam de acordo com a estação. Elas predominam no sul e no sudeste da Ásia. E tipo assim, você pensa, o que é uma monção? Como eu estou só explicando, eu vou tentar explicar para vocês mesmo aqui como é que é a estrutura dela. Existe uma linha, que é a linha do Equador. Também existe a linha das monções, que é a linha térmica, que são uma massa de ar quente que é formada pela diferença de temperatura do oceano com a do continente. Então forma essa massa de ar quente, que ela se desloca. Quando ela se desloca para o continente, ocorre a monção de verão, que é o clima quente que vai trazer essa seca, que pode ser bem longa. Então, a pressão do continente fica muito baixa, do oceano fica muito alta, e a monção de inverno é quando acontece totalmente o contrário. A pressão do continente fica alta e a do oceano fica muito baixa. Assim, a massa de ar quente, essa linha do Equador, vai estar no oceano e o continente vai estar sem. Então vai fazer frio, pode ter o inverno, né? Acontece muito isso, entende? Tanto que onde ela está localizada não é nos lugares mais frios, né? Que está na Terra. Então ela se desloca muito e é isso aí. As monções, a relação delas entre os climas seco e chuvoso é esse. Olá, meu nome é Vitor Alexandre e eu estou aqui para falar um pouco sobre as estações do ano e a sua influência na circulação atmosférica. Bom, são 4 estações que são bem conhecidas por nós, sendo primavera, verão, outono e inverno. Mas nem todas elas são bem características aqui na região onde moramos, que é a zona tropical da Terra. Mas sim apenas 2 delas, sendo o inverno e o verão.
sendo o inverno apenas uma estação menos quente do que o verão, e o verão sendo a mais quente, e o inverno sendo apenas mais ameno do que o verão. É triste, mas é a realidade. E a respeito das outras estações, elas são estações de transição entre o inverno e o verão, sendo o outono aquela estação que há a queda das folhas, né, que nós conhecemos, para elas estarem se preparando para o inverno, e logo após o inverno nós temos a primavera, que é o desabrochamento das flores, né? E logo após o verão novamente. E tudo isso depende da posição em que fica a Terra do Sol. Por exemplo, a zona tropical fica a uma distância mais próxima do Sol, e as zonas que possuem a primavera e o outono ficam mais distantes do Sol, por isso elas são caracterizadas. E agora a respeito da influência que elas têm na circulação atmosférica. A energia que entra na Terra é proveniente do Sol, na forma de radiação. A radiação recebida nas regiões tropicais é maior que a recebida nas regiões polares. Esse desequilíbrio de calor latitudinal causa diferenças de pressão e é o que dirige a circulação da atmosfera e dos oceanos.